Olá pessoal, eu sou a professora Edilena. O tema da nossa videoaula, vamos falar sobre o gênero textual fábula. A palavra latina fábula deriva do verbo fabulare, que significa conversar, narrar. O que é a fábula? É uma história curta, os personagens, na maioria das vezes, são animais que agem como pessoas. E no final da história, traz sempre uma moral, um ensinamento. Algumas características sobre as fábulas. É um texto curto, a narração é em terceira pessoa, ou seja, o narrador apenas conta a história, ele não participa. Os personagens são animais com características humanas. Na narrativa, os personagens eles podem estar como protagonista, ou seja, o personagem principal, o antagonista, que é o personagem que vai fazer oposição ao protagonista, e os coadjuvantes, que são os outros personagens que podem aparecer no texto. Por último, nós temos a moral. Ela vem sempre no final da história, através de uma frase, um ditado popular, um provérbio. O objetivo da fábula é passar uma lição de vida, um ensinamento. Agora nós vamos verificar essas características desse gênero textual na fábula O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha a outra. Temos na fábula dois personagens, o leão e o ratinho. Vemos também a presença do narrador observador, ou seja, em terceira pessoa, onde ele somente conta a história. Por exemplo, um leão cansado de tanto caçar, vejam que é a voz do narrador aí presente. Percebam também que é um texto curto e no final tem a moral, que vem através de uma frase. O autor desta fábula é o Esopo. Mas quem foi o Esopo? Esopo viveu no século VI a.C., na Grécia Antiga. O Esopo inventava histórias em que os animais eram personagens. Por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam, ele procurava transmitir sabedoria de caráter moral ao homem. Assim, os animais nas fábulas tornam-se exemplos para o ser humano. Cada animal simboliza algum aspecto ou qualidade do ser humano. Esopo, ele era dono de uma extraordinária inteligência. Ele teria sido um escravo que foi libertado pelo seu dono quando ficou encantado com suas reflexões. Esopo foi quem inventou as fábulas que eram transmitidas oralmente. Nos dias de hoje, nós lemos estas fábulas através de vários autores, como o Jean de La Fontaine, que nasceu na França em 1621. Ele foi um poeta e fabulista e reeditou muitas das fábulas clássicas de Esopo, que foi o pai do gênero. Suas fábulas são curtas, bem-humoradas e trazem sempre uma moral no fim. Outro autor bastante conhecido foi Monteiro Lobato, um dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos. Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções, além de ser autor do famoso clássico O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vamos ver agora a estrutura da fábula. Nós temos a situação inicial, que eu posso chamar também de introdução. É o momento onde o narrador irá apresentar as personagens, destacando no exato momento em que acontecem os fatos. Há também a indicação de tempo e espaço na introdução. Temos também a complicação, que é a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos. Temos também o clímax, é o ponto em que a ação atinge seu momento crítico, momento de maior tensão.
Situação final, que é o desfecho, que é a representação do resultado, que gera consequências de acordo com a ação ou reação dos personagens. Na verdade, é o momento em que o narrador enfatiza o ensinamento, confirmando a verdade proposta pela fábula, a lição de vida que a fábula pretende transmitir. Finalizamos com a moral. De acordo com o ensinamento destacado na fábula, a lição é finalizada por um provérbio, ditado popular, conhecido ou não. Agora observe as imagens e tente descobrir os nomes das fábulas. Vamos ver se você acertou. Na primeira imagem é a fábula A Lebre e a Tartaruga. A segunda imagem nos remete à fábula A Cigarra e a Formiga. E a terceira imagem é a fábula da Raposa e as Uvas. Você pode pesquisar essas fábulas e fazer as leituras. Você vai adorar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.